Bom, a economia espacial ela é uma área da economia que estuda a distribuição da produção no espaço geográfico. Então ela vem de longa tradição, né? A economia espacial começou lá com os alemães, lá mais de 100 anos atrás, e aí foi evoluindo, e nos últimos anos surgiu a nova geografia econômica, que hoje é muito usada para se fazer estudos, né, de como a produção se comporta em termos de localização no espaço geográfico, se ela tende a se dispersar, se ela tende a se concentrar, formar clusters. Então, a economia espacial, de uma forma muito simples, é avaliar a distribuição espacial da produção, e nessa distribuição espacial a distância importa, que na economia em geral, na microeconomia, a gente não considera o espaço e nem a distância. Na economia espacial se considera espaço e a distância. Por exemplo, uma economia de uma cidade que fica próxima de uma grande cidade, de uma cidade pequena próxima de uma grande cidade, é bem diferente de uma economia de uma cidade pequena distante da cidade grande. Então a sua localização é fundamental para entender a sua dinâmica. Imagina, por exemplo, uma cidade como Cachoeirinha, né, no tamanho de Cachoeirinha, que fica perto de Porto Alegre, e uma cidade como Alegrete, que fica longe de Porto Alegre. São de tamanhos similares, mas uma próxima da grande e outra longe da grande. E aí a sua dinâmica é totalmente diferente. Então o espaço importa, ele influencia a atividade econômica. E é isso que a economia espacial leva em consideração. Bom, o Rio Grande do Sul, como outros estados brasileiros, né, a questão espacial ela é relevante, né? Sempre que tem uma economia com diferentes atributos, né, em termos de características regionais, significa que vale a pena fazer estudos espaciais. Quer dizer, a produção ela não é homogênea em todos os lugares. Se há essa heterogeneidade, compensa fazer estudos espaciais. Então o Rio Grande do Sul tem heterogeneidade. Se tu pensar em linhas gerais, né, a Zona Sul produz arroz e pecuária, a Zona Norte pequena propriedade e outro tipo de agricultura, a parte da fronteira oeste, grandes propriedades com produção de soja e também pecuária e arroz. O litoral também tem arroz, enfim, são economias bem distintas, né, se a gente pensar a distribuição da produção dentro do estado. Então é importante sim estudar a economia espacial no Rio Grande do Sul, porque ele é diferente, né, nas suas diferentes regiões. E na agropecuária, como eu falei, ela é bem distinta também. A gente consegue ver tipos de produção distintas, né? Se é no leste, se é no oeste, se é no norte, se é no sul. E se entrar mais especificamente dentro do setor agropecuário, a gente consegue também identificar determinados clusters, né, de produção agropecuária. Tem, por exemplo, um cluster de uva e vinho na região da Serra, tem um cluster de alimentos na região sul do estado, madeira e mobiliário na região de Bento Gonçalves e assim por diante. Então, a questão espacial é importante para ser usada para estudar a distribuição espacial da agropecuária. Bom, desenvolvimento econômico em geral, né, como desenvolvimento a gente usa indicadores compostos, né, de várias dimensões. Especificamente, né, se a gente pensar em IDH, por exemplo, é saúde, educação e renda, né? Desenvolvimento significa ter uma boa saúde da população, um bom nível de renda e ter uma longevidade, né, uma boa longevidade.
Então, desenvolvimento regional, econômico regional, significa ter essas três dimensões em bom nível, né? Saúde, educação e renda nas diferentes regiões. E mesmo se a gente pensar nessa perspectiva do desenvolvimento, o Rio Grande do Sul é bem distinto também. Se nós olharmos o IDH de Caxias, é muito diferente do IDH de Redentora, que é o menor do estado, que é lá na fronteira oeste. Que é muito diferente aqui de alguns municípios do litoral norte também, perto de Santo Antônio. Aí tem Três Forquilhas, tem uns municípios bem pequenininhos, muito pobres. Então, o desenvolvimento ele é muito desigual dentro do estado. E, de novo, quando há desigualdade, né, de desenvolvimento, cabe análise espacial, levar em conta essas heterogeneidades. Como eu falei, ele é bem diversificado, né? Tem regiões ricas, regiões pobres. Durante muito tempo se falava em Zona Sul como sendo uma região, né? Uma metade do estado subdesenvolvida. Recentemente, com o polo naval, até melhorou, né, o desenvolvimento da parte sul do estado, mais especificamente na região de Rio Grande e Pelotas, mas deixou de ser aquele problema de subdesenvolvimento a região sul. Hoje em dia se fala mais em leste-oeste. Né? Se tu olhar a migração das pessoas dentro do estado, elas estão indo do oeste em direção ao leste, estão vindo em direção à região metropolitana e litoral. Litoral, aliás, é a região do estado que mais cresce em termos de população, crescimento populacional. E, em geral, quando cresce a população, cresce a economia também. Em geral, falei, não é sempre. O caso do litoral até é um caso que não está dentro da regra, né? A população cresce muito mais do que a economia. Porque se a gente for pensar no desenvolvimento econômico lá dos municípios do litoral, ele é bem abaixo, né, da média, da média não diria, mas das regiões mais desenvolvidas do estado. E são os municípios que mais crescem em termos populacionais. Isso acontece por causa das amenidades, né? A população tem preferência em se deslocar, migrar, para morar em lugares aprazíveis. E a população tem essa pretensão, né, ou essa preferência, né, por locais onde tem praia. E por isso mesmo, sendo a nossa praia aqui, que é fria, gelada, a população vai para esse lugar do estado. É isso que mostra o crescimento demográfico. Tem a questão da praia e tem também a questão de ser próximo de Porto Alegre. Então, isso explica muito por que aquela região cresce bastante. Mas eu estou falando isso porque a pergunta é como é o desenvolvimento regional no estado do Rio Grande do Sul. Então, assim, voltando à pergunta, ele é desigual, bastante desigual, com serra e região metropolitana as mais desenvolvidas, e aí algumas regiões subdesenvolvidas, como lá no norte, lá na região de Lagoa Vermelha, Ibiraiaras, na região sul, na região de Canguçu, por aí são bolsões de muita pobreza. Redentora e alguns municípios da fronteira oeste. O estado como um todo ele tem um nível de desenvolvimento bom, né? Se eu pensar o Rio Grande do Sul no contexto brasileiro, ele está entre os mais desenvolvidos, né? Entre os 5 principais estados. Mas dentro do estado tem muita disparidade de desenvolvimento. São relacionados, mas são distintos. Então, quando eu falo em desenvolvimento regional, eu estou falando em qualidade de vida, estou falando em ter boa educação, alto nível de educação, em alto nível de saúde e alta renda, quando falo em desenvolvimento. E quando falo em economia espacial, eu estou falando de economias regionais, né, assim, de subespaços regionais. E eu posso falar de um subespaço regional subdesenvolvido, um outro subespaço desenvolvido. Então, a questão da economia espacial é um método de análise, onde tu recorta
o Estado em outras partes menores, ou recorta o Brasil em estados, em municípios, enfim, tu faz recorte geográfico. Isso é economia espacial, estudar as diferenças, né, subnacionais ou subestaduais. E desenvolvimento já é um estado, né, é um estado de estar ou não desenvolvido, né, ou quanto está o desenvolvido ou subdesenvolvido. Então são duas questões distintas, né? Uma é metodologia e outra é resultado da economia. Os determinantes do desenvolvimento econômico regional, ok. Essa é uma área que tem muitos estudos, mas não se tem um resultado definitivo sobre quem são os principais determinantes. Quando a gente fala de determinantes de forma mais geral, em geral se fala em capital de trabalho, né? Porque vocês devem estudar lá funções de produção, a função de produção não tem capital, não tem trabalho. Esses são os modelos clássicos de crescimento econômico regional. E crescimento leva, em geral, ao desenvolvimento econômico. Mais recentemente tem aparecido outras questões como determinantes do desenvolvimento, como por exemplo o capital humano, né? Capital humano no sentido de qualidade do trabalho. Então quanto mais as pessoas estudam, mais acumulam capital humano e mais produtiva elas se tornam. Então é como se a gente incorporasse na pessoa, tu tem uma pessoa com 10 anos de estudo, uma pessoa com 20 anos de estudo, essa com 20 anos de estudo ela teria como se tivesse mais horas de trabalho por dia, ela produz mais no mesmo período de tempo. Então o capital humano, que é educação, é um fator importante. Em geral, os estudos aplicados encontram uma relação positiva. Regiões que têm melhores níveis de educação crescem mais, se desenvolvem mais. Então o capital humano é um fator. Outra característica, né, que pode simbolizar, né, regiões que crescem mais é a sua localização geográfica. Estar localizado próximo de um grande centro urbano em geral é favorável para o crescimento. É aquilo que eu falei no início da entrevista. Uma pequena cidade próxima de uma grande é uma coisa, uma pequena cidade distante é outra coisa. Até tem um estudo no Canadá que aponta, né, os fatores de declínio, que seria o inverso da pergunta, né, o que leva ao declínio econômico regional. E eles apontam 3 características que levam ao declínio. O isolamento geográfico, né? Então, regiões distantes de grandes centros urbanos, regiões que têm redução da população, a taxa de fecundidade baixa e ao longo do tempo cai a população, né, ao invés de crescer. Quer dizer, são regiões que perdem gente, e regiões com migração líquida negativa, quer dizer, as pessoas saem mais gente do que entra. Então, as regiões que têm essas 3 características, em geral, são subdesenvolvidas. Então eu falei de capital, trabalho, capital humano, localização geográfica, fecundidade, né, alta fecundidade em geral está associada com desenvolvimento, migração líquida, né? Quer dizer, a região ter oportunidades faz com que ela atraia migrantes que vêm de fora para essa região. Então, quanto mais tu consegue atrair pessoas para a região, melhor também para o crescimento. E tem outros fatores, assim como a estrutura produtiva, né? Tu tem estudos que mostram que regiões que têm bastante empresas pequenas e médias no total da economia é melhor do que regiões que têm poucas grandes empresas, por exemplo. A ideia é que se tu tem poucas e grandes empresas numa região, né, que predominam numa região, as pessoas acabam
optando por serem empregadas apenas. Isso inibe o empreendedorismo, as pessoas tendem a não formar as empresas. E se essas poucas e grandes empresas são dependentes de recursos naturais, quer dizer, do extrativismo, pior ainda porque tem poucas ligações internas. Então imagina, por exemplo, uma empresa como a GM e uma empresa como um engenho de arroz. A GM tem muito mais ligações, né, com outros setores. Quando a GM aumenta a sua produção, ela estimula o fornecedor de pneus, o fornecedor do para-choque, o fornecedor, enfim, de uma série de componentes que são usados para a montagem do veículo. Ela arrasta uma série de outros setores. Quando o engenho de arroz cresce, ele arrasta menos setores. É um setor que tem menos ligações intersetoriais na região. Então, regiões que têm predominantemente atividades com baixo índice de ligação com outros e que predomina a economia não é uma boa para o crescimento e desenvolvimento. O ideal seria setores com um potencial de interligação maior. Então, tem outros fatores, né, além desses que eu citei, mas esses seriam os principais. Dentro desse tópico também é bom falar do modelo da base exportadora, que mostra que as regiões em geral elas começam o seu processo de desenvolvimento com uma atividade agrícola, né? Então as pequenas cidades, né, elas surgem ao redor de atividades agropecuárias. E aí a especialização é importante, porque o modelo diz que para uma região se desenvolver, a região precisa exportar para fora da região, não necessariamente para outros países, mas para outras regiões do estado até do Brasil. Então as especializações agrícolas são importantes para o surgimento das cidades, porque aí começa a ter, né, outras atividades para atender a população urbana nesses lugares, e aí a atividade exportadora atrai renda pela exportação e a cidade vai crescendo. E essa cidade, num primeiro momento, ela guarda a relação com o tipo de atividade agrícola, né, do qual surgiu a própria cidade, como por exemplo Chapecó, né? Hoje Chapecó tem uma série de empresas agroindustriais, é uma cidade que tem uma dependência ainda da sua atividade primária. Agora, à medida que as cidades se desenvolvem, crescem, elas perdem um pouco essa sua identidade, né, com a atividade exportadora inicial agrícola. Como, por exemplo, Caxias, hoje em dia, Porto Alegre, né, elas perdem essa identidade inicial do produto agrícola, que foi o fator gerador, né, da urbanização e do desenvolvimento inicial daquele lugar. Mas para cidades médias e pequenas, a atividade agropecuária é fundamental. E elas, em geral, as cidades guardam uma relação com o tipo de atividade existente ali. Santa Cruz, por exemplo, fumo. Guarda uma relação forte, né? O perfil de atividades produtivas na cidade depende muito da produção primária e do processamento do fumo. Bom, o efeito transbordamento ele vem das teorias do crescimento endógeno. O que essas teorias dizem, né? Nas regiões, o conhecimento que é adquirido nas escolas ou até dentro das empresas, né? Quando tem um novo investimento que é colocado, né, dentro da fábrica uma nova máquina, um computador moderno, tu precisa habilidades novas para operar essas novas máquinas, esses novos equipamentos. Precisa treinamento. E esses conhecimentos para operar essas novas máquinas e novos equipamentos, ele transborda para empregados de outras empresas, de outros setores dentro da empresa. O conhecimento da sala de aula também, ele transborda para outras pessoas que não frequentaram os bancos escolares. Como que transborda? Através da interação. Então, todo conhecimento útil para o processo produtivo, ele acaba transbordando pela interação.
E essa interação não precisa ser uma interação formal, assim, através de cursos, palestras. Não, ele pode acontecer numa mesa de bar, né, no dia a dia. As pessoas, em geral, formam comunidades, né, de ocupações, assim, pessoas que trabalham em ocupações parecidas, em geral, se encontram no final de semana, no final de tarde para conversar e, entre outras coisas, conversam do trabalho, dificuldades dentro dos processos produtivos. Mas lá na minha empresa a gente está fazendo isso, e isso é um conhecimento que outro vai usar e vai levar para outra empresa dele. Então, transbordar isso, é sair de dentro da própria empresa, e outros acabam usando, né, esse conhecimento, sair das pessoas que aprenderam na escola e são adquiridos por outras pessoas pela interação. Isso é transbordar. Na agricultura, boas práticas agrícolas, por exemplo, né, para a produção de uma determinada atividade agrícola, ou até a introdução de novos produtos, numa região, aquilo acaba transbordando para os vizinhos, né, para municípios vizinhos, e aí eles acabam copiando a ideia. Essa é a ideia do transbordamento. São conhecimentos que transbordam a empresa, a propriedade agrícola ou o próprio indivíduo e é usado por outros, né? Bom, a mobilidade espacial das atividades econômicas é exatamente a possibilidade que uma mesma empresa tem de se localizar num lugar, num momento, e em outro lugar, em outro momento. Por exemplo, a GM, aqui em Gravataí, ela se instalou no Rio Grande do Sul, mas ela pode, em um determinado momento, vou fechar aqui e vou abrir na Bahia, vou abrir na Argentina. Então, isso é mobilidade espacial. A mesma atividade econômica ela pode mudar de lugar e continuar produzindo a mesma coisa. Ela aumentou, essa mobilidade aumentou muito nos últimos anos por conta dessas novas tecnologias, né, baseadas na microeletrônica, que fez com que as empresas ficassem menores e se pulverizasse, na verdade, a produção, né? Então, antes tinha aquelas empresas no modelo fordista, né, até a década de 70, tu tinha aquelas grandes fábricas e tinha um monte de atividades dentro de uma empresa que hoje foram terceirizadas. Tu tem hoje empresas mais enxutas, mais focadas no produto e terceirizando muita coisa. Então elas se pulverizou em várias atividades. Então, consequência disso, diminuiu o tamanho médio das empresas na economia, e a diminuição do tamanho possibilita a sua maior mobilidade espacial. Diminui a sua complexidade interna, né, de gestão, porque antes tu tinha atividades que hoje foram terceirizadas, então tu não precisa mais ter essas atividades dentro da empresa, tu contrata o serviço externo, pronto. Então, esse conjunto de novas tecnologias aumentou a flexibilidade de gestão, diminuiu o tamanho, aumentando a sua mobilidade espacial. Ao longo, né, dos últimos anos, essa mobilidade aumentou bastante. E o que determina essa mobilidade é exatamente esse tamanho menor, né, e essa flexibilidade que os processos produtivos têm hoje em relação aos antigos, né, do modelo fordista. Além disso, hoje em dia, tu tem uma economia mais forte, né, no setor terciário. Se tu for ver o PIB do país e das regiões, a maior parte do PIB ele é serviço, comércio e serviço. A indústria ele caiu a sua participação, né, na economia. E a agropecuária também. Ao longo dos últimos 100 anos, tu teve aumento da participação na indústria até 1960, 70, por aí, depois caiu. A agricultura ela era o principal setor e vem caindo ao longo do tempo.
e serviços vem aumentando sua participação ao longo do tempo. Tanto é que após a década de 80 se fala muito em nova economia, né? Economia do conhecimento, economia do serviço, né? Que é exatamente baseada nessa economia mais intangível, né? Baseada no terciário. Em termos relativos estou falando isso, é claro que em termos absolutos todos aumentaram, né? À medida que a população vai crescendo, a indústria vai aumentando, a agricultura vai aumentando e o serviço vai aumentando mais ainda. Por isso que, percentualmente falando, o PIB, o serviço tem aumentado sua participação. Se serviços aumenta sua participação, em serviços ele pode estar em qualquer lugar. Imagina uma empresa produtora de software. Ela está instalada em Porto Alegre, ela pode amanhã decidir fechar aqui em Porto Alegre e se instalar em Capão da Canoa. E não tem nenhuma diferença praticamente em termos de processos produtivos. A única questão que talvez limite essa mobilidade dela de sair de Porto Alegre e ir para Capão é a questão da velocidade da internet ou dos sinais de comunicação. Acho que ainda é um fator limitante. Mas o processo produtivo em si, tanto faz, estar em Porto Alegre ou estar em Capão da Canoa. Então, o fato da economia ser mais economia do terciário hoje, né, uma economia intangível, ela é mais móvel espacialmente. Ela pode mudar de lugar mais facilmente. Olha, essa é uma pergunta difícil de responder. Bom, a inovação é importante sempre, né? Um setor que não inova, no mundo globalizado, ele quebra. A questão é saber o quanto que o setor rural tem inovado nos últimos tempos, né? Eu diria assim que a inovação na agricultura ela é facilmente disseminada. A inovação acontece num lugar, acontece em São Paulo e é implementada em qualquer lugar do Brasil para aquele setor em que a inovação acontece. Mas enfim, potencial de inovação tecnológica sempre tem, né? No caso da agropecuária, a principal instituição que promove ou que trabalha, né, com inovações tecnológicas é a Embrapa, no Rio Grande do Sul. Mas a Embrapa está presente em todo o Brasil. Atividade de pesquisa setorial, até no estado a gente tinha um órgão estadual que fechou agora, que é a FEPAGRO, né? FEPAGRO foi fechada, que era um órgão de pesquisa. Tem os segmentos das atividades específicas, como o arroz, né? Tem a sua instituição, né, representativa, leite, mas eu não saberia dizer como é que anda essas pesquisas, né, para inovar tecnologicamente dentro dos setores produtivos. Assim, potencial tem, porque é um estado que tem boas universidades, tu tem a Embrapa, tu tem centros de pesquisa, né, como o FEE, Cientec e outros institutos. Então, tu tem capacidade instalada para gerar conhecimento e inovação tecnológica. Eu não sei o quanto isso está sendo efetivado na prática, né, a criação de novas patentes e o uso dessas novas patentes nos processos produtivos. Mas certamente não é diferente de outros estados. Eu acho que é meio que homogêneo isso, né, da inovação. Ela não tem assim uma proteção, né? Um estado é mais inovativo que outro na agricultura. Acho que não, acho que é muito homogêneo dentro do país, né? Assim, eu estava falando da inovação
Eu acho que ela é mais ou menos homogênea, claro, se a gente considerar Nordeste, por exemplo, provavelmente seja um pouco inferior, mas considerando os estados que têm atividades agropecuárias parecidas com o Rio Grande do Sul, não vejo muita diferença, né, em termos de inovação nos processos produtivos. Eu acho que um desafio que nós temos aqui no estado, e eu acho que em outros também, é agregar mais valor ao produto primário agrícola. Eu acho que a parte da produção primária, a Embrapa dá uma boa contribuição, né, para o processo de inovação. Agora, transformar essa produção primária em produtos industrializados, eu acho que é um desafio. E aí sim, poderia ter, eu acho que um campo para inovação na área de alimentos, na área de processamento de produtos, né, para transformá-lo em subprodutos para o mercado interno e externo. Eu acho que o Brasil faz pouco isso. Exporta muito as commodities. E eu acho que isso é bom, né? Exportar sempre é bom, mas se exportasse o produto industrializado geraria mais emprego e renda dentro do Brasil. Eu acho que isso é um desafio para o futuro. Bom, especificamente na agropecuária, eu acho que tem espaço para os dois. Eu diria que para as regiões de latifúndio tem que ser especialização, né? Regiões de mecanização, e não tem como fugir da especialização. Ou é soja, milho, trigo, bovinos. Nas pequenas propriedades é a diversificação, até porque boa parte da produção das pequenas propriedades é autoconsumo, né? Então, quanto mais tu conseguir produzir para o autoconsumo ou para o mercado local, melhor. Mas isso é das pequenas propriedades. E nas pequenas propriedades também estão surgindo muitas mini indústrias, né, de produtos, né, oriundos dessas pequenas propriedades, ligados a determinados produtos específicos. Eu lembro agora de alguns produtos lá da região de Vacaria, o mirtilo, acho que é um produto novo lá de Vacaria, que é exportado com alto valor agregado. Tem regiões que produzem mel e vendem na feira, enfim, eles agregam valor ao produto primário. Eles fazem processamento, né, da fruta e fazem uma fruta seca, né, e vendem no mercado, então agregam algum valor. Isso, em geral, vem das pequenas propriedades. Então, assim, eu acho que tem espaço para especialização e para diversificação, só que a especialização é para grandes estabelecimentos e a diversificação nos pequenos estabelecimentos. Eu vejo por aí. Se for porque essa tese, né, especialização e diversificação, ela está também para a economia urbana, né, das indústrias, e aí também não tem um denominador comum, né, tem espaço para as duas. Por exemplo, lá na linha do Porter, né, diz que a especialização é boa porque leva a competição entre setores do mesmo setor, a competição dentro do mesmo setor, isso leva a inovação e aumento de produtividade e, por fim, aumenta o crescimento e desenvolvimento. Aí a especialização é salutar nesse ponto, na linha do Porter. Aí tu vai na linha da Jenny Jacobs, já ela diz que é a diversificação que leva à inovação e não a especialização. Porque a inovação ela vem das ideias, né, que os trabalhadores ou empresários têm, observando o que os outros setores fazem. Então é do diferente que surge a ideia para inovar, é isso que ela diz. E aí quanto maior o número de setores, né, diferentes, mais ideias novas vêm para a inovação. Até ela usa um termo que representa bem essa ideia, que é a fertilização cruzada de ideias, né? Então não é da especialização, é do diverso que vem ideias para a inovação. Então, assim, quem tem razão, acho que os dois têm, né? Vale para a agricultura, vale para a indústria urbana.
nesse ponto, o Estado, né, do Rio Grande do Sul, ele tem tido pouca força para a política pública. Isso vem há muito tempo. Tu é daqui, né? Mas vocês devem estar acompanhando esse debate, né, sobre a crise econômica do Estado. Isso vem de muitos anos, né? O Estado, ele, em geral, ele tem déficit, porque tem uma população que tem uma baixa taxa de fecundidade, então é um Estado que está envelhecendo, tem um setor público bastante inchado, tem uma dívida com o governo federal alta, então não tem tido muita força para a política pública, não. Mas teve, que eu lembro, um grande projeto que teve algum impacto real, que foi o Rumos 2015, que foi lá no governo Rigoto, eu acho. Foi um grande projeto de desenvolvimento do Estado, onde dividiram o Estado em 9 regiões funcionais, mas parou por aí também. Teve um diagnóstico bom, mas depois não teve muita consequência, né, depois disso. Feito o diagnóstico, e aí fazer o quê? Não foi feito muita coisa. Depois teve, no governo da Ieda, acho que foi, teve um recurso público para o desenvolvimento regional, mas aí a opção foi, porque até então sempre os grandes projetos de desenvolvimento eram projetos de empresas de consultoria, enfim, abriam um edital e aí quem ganhasse faria o projeto. Foi assim com Rumos 2015, foi assim com RS 2010. Nesse que eu estava falando lá no governo Ieda foi o contrário. Tá, agora os Coredes é que vão elaborar o seu plano de desenvolvimento, não mais uma empresa que faz um projeto, e sim a própria comunidade, né, nos seus Coredes vão elaborar o seu plano de desenvolvimento. Mas também nesse caso os Coredes acabaram contratando empresas de fora, então assim, surgiram bons projetos com gráficos coloridos e tudo muito bonitinho, mas na prática não saiu muito da gaveta, não. Qual é a moral da história e que eu acredito? Eu acho que qualquer plano de desenvolvimento regional deve haver a participação das comunidades locais, senão não tem muito futuro, porque qualquer plano de desenvolvimento tem que ter um diagnóstico da situação, projetar para frente, né, em termos de forças da região, em termos de fraquezas, e para isso precisa conhecer a região, né? E daí ter o envolvimento dos atores locais, senão vira um belo projeto, mas não resolve na prática. As novas teorias de desenvolvimento regional, elas destacam isso, que é preciso ter protagonismo local para que haja sucesso, né, nos planos de desenvolvimento, nas políticas de desenvolvimento regional. E eu acho que esse tem sido um problema, não tem tido muito protagonismo nos projetos no Rio Grande do Sul. As próprias comunidades hoje em dia têm dificuldade, né, de se envolverem, né, na discussão dos destinos da região. É uma fase bem complicada nesse ponto, assim, pensando em termos de planos e projetos e políticas de desenvolvimento. Eu acho que os governos têm solucionado problemas a curto prazo. Não têm pensado em planejamento, em elaborar políticas pensando no longo prazo. Infelizmente é assim que eu vejo a questão de políticas públicas. Eu acho que não está ajudando. Seria necessário, eu acho que o governo poderia ter um papel importante, até para questão do estímulo, né, à inovação tecnológica, a se preocupar com pesquisas no lado da oferta, né, porque isso é outra coisa que eu gostaria de comentar nesse aspecto, é que a maioria dos planos ou das políticas em termos de Brasil, elas têm sido muito do lado da demanda, né? Vamos transferir renda para que as pessoas possam comprar. E se as pessoas vão comprar, então vai ter o produtor que vai produzir para atender essa demanda. Em geral tem sido assim, são políticas mais keynesianas, né? Demanda puxa oferta.
E pouco tem sido feito do lado da oferta, olhar a inovação tecnológica, o empreendedorismo, olhar as condições para o produtor, para, enfim, promover, né, a produção. Pouco tem sido feito nesse lado da oferta. Eu acho que o Brasil carece disso aí. Mais a nível de Brasil, né, mas vale também para as unidades da federação. No passado, teve uma política de desenvolvimento para diminuir as disparidades regionais, mas há muito tempo, né? O polo petroquímico aqui do Rio Grande do Sul de Triunfo, Camaçari na Bahia, o governo promoveu alguns investimentos de peso em algumas regiões, né, para tornar o desenvolvimento mais equilibrado entre os estados brasileiros. Mas hoje em dia não tem mais política de médio e longo prazo. A própria Sudene, né, para o desenvolvimento do Nordeste, isso é coisa do passado. Hoje em dia é muito o curto prazo, a conjuntura, pouco tem sido feito para o desenvolvimento médio e longo prazo. Não, eu acho que a agricultura, voltando, né, para a questão da agricultura e pecuária do Rio Grande do Sul, eu acho que o Rio Grande do Sul é um estado que tem uma dependência muito forte da agropecuária. A história, né, a formação econômica do nosso estado, ela vem da agropecuária, e hoje, né, se a gente for mensurar a participação direta e indireta da agropecuária na economia do Rio Grande do Sul, chega próximo dos 30%, mas aí o mensurar que eu digo é levar em consideração não só a produção primária, mas também toda a agroindústria, os fornecedores, enfim, todo esse complexo agroindustrial chega a 30% aproximadamente, pelos últimos estudos que eu vi. Então é um setor muito importante para a economia. Eu acho que é um desafio grande para o nosso estado, já que é um estado que depende muito da agropecuária, é agregar mais valor. E eu acho que nesse ponto a Lei Candir prejudicou o Rio Grande do Sul, porque a Lei Candir ela estimula a exportação da commodity e não do produto industrializado. Eu acho que deveríamos pensar em agregar valor, né, aos produtos primários. Eu acho que a questão deixa eu me fugir agora, eu estou tendo que falar. Então, a agregação de valor, a questão da importância do setor. Ok, dentro da sua importância também a gente pode perceber que no Rio Grande do Sul, quando a agropecuária tem um bom desempenho, por exemplo, o PIB do Rio Grande do Sul ele acaba tendo um bom desempenho também, e quando vai mal, o PIB vai mal também. Até quando eu estava na Fundação de Economia e Estatística, eu lancei essa regra. Toda vez que a agricultura do Rio Grande do Sul tem um crescimento maior que o PIB do Rio Grande do Sul, o Rio Grande do Sul cresce mais que o Brasil, e vice-versa. E é verdade, assim, nos últimos 20 anos aconteceu, em mais de 80% dos anos aconteceu essa regra, o que mostra que quando a agropecuária vai bem, ela arrasta, né, setores junto com ela. Mostra o seu enraizamento dentro da estrutura produtiva do Rio Grande do Sul, né, primária e industrial. E até de serviços, né, vários setores do terciário também se relacionam com a agropecuária. Então é um setor importante. Se a gente pensar no Rio Grande do Sul, nos seus 497 municípios, a grande maioria dos municípios dependem da renda agropecuária. Então, se tu for fazer uma análise de sazonalidade das vendas do comércio dos municípios versus a renda gerada na agricultura, tem uma relação muito forte. E essas economias dos pequenos e médios municípios do interior giram em função da agropecuária.
O comércio depende da renda gerada na agropecuária. Então é um setor muito importante. Se a gente tem por objetivo o crescimento e o desenvolvimento de forma descentralizada, não tem como pensar isso sem uma agricultura e uma pecuária forte. Sem agricultura e pecuária forte, nós vamos ter um desenvolvimento concentrado em poucas cidades. Enquanto tem agricultura forte, o interior consegue ter um bom nível de desenvolvimento também, mesmo sendo cidades pequenas. Então é isso, eu acho que é um setor, hoje em dia, de novo, né, visto como estratégico. Ele deixou de ser estratégico, né, na visão de muitos. A indústria era o setor estratégico. Depois, na nova economia, não se falou muito em agricultura, né, pós-80, por conta desse aparecimento das novas tecnologias da informação, passou a se focar muito nessas novas tecnologias e o setor agropecuário se deixou meio de lado. É só olhar as políticas para o setor, muito pouco foi feito. Mas agora, mais recentemente, por conta dessa maior mobilidade espacial das atividades do terciário e da própria indústria, a agricultura passou a ser estratégica de novo. Porque a questão alimentar ela é estratégica no mundo todo, nunca vai se deixar de consumir alimentos. E aí países que têm uma boa produção agrícola ou capacidade de produção agrícola, eles têm essa proteção, né, contra possíveis problemas de alimentares, né, da segurança alimentar. Os países nunca vão sofrer do problema da segurança alimentar. E a agricultura ela não migra, ela não sai de um lugar para o outro, ela fica ali, nesse lugar. Então, países com uma boa capacidade produtiva agrícola sempre vão ter perspectivas favoráveis, né, dentro desse mundo que ainda tem muito problema de fome, né? No mundo, enquanto houver fome, países produtores de alimentos têm boas perspectivas de crescimento para exportar, né, para outros países. Eu acho que é um grande trunfo que nós temos aqui no Rio Grande do Sul e é preciso pensá-lo com carinho, né? Porque é um setor realmente estratégico.